Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse já é o nosso vídeo de número 50 e hoje eu quero falar de um tema que é uma curiosidade para muita gente. Os espíritos sentem dor? Sentem fome? Sentem frio? O que eles sentem do outro lado da vida? E quando se dá a morte do corpo, qual a sensação deles? O que eles sentem? Eles enxergam? O que acontece? Kardec nos falou disso no Livro dos Espíritos. Tem uma questão, que é a questão 257, que ele fala mais especificamente, explica muito bem a questão do perispírito e a questão das sensações dos espíritos. Questão 257 do Livro dos Espíritos, ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. Está aqui o link para você. Mas eu também fiz um resumo desse item lá no meu site, o que os espíritos dizem.com.br. Você clicando lá, você veja no menu superior destaques. Aí você clica em destaques, vai abrir a página, você procura pelo tópico sofrimento dos espíritos. Então, esse tópico sofrimento dos espíritos é um resumo da questão 257 do Livro dos Espíritos, ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. E o que diz Kardec? Kardec explica, e a primeira coisa que a gente tem que falar para entender as sensações do espírito encarnado e depois de desencarnado. A gente tem que falar em perispírito. Eu não sei se você conhece perispírito, mas perispírito é o liame que liga o espírito ou a alma ao corpo. Então, quando nós estamos encarnados, nós não somos só corpo e alma. Nós somos corpo, alma e perispírito, que liga os dois. Aliás, na verdade, essa frase é errada em muitos níveis, né? Porque nós também não somos corpo e alma, porque nós somos alma e temos circunstancialmente um corpo. Mas quando encarnados, então nós somos alma, corpo e perispírito. Perispírito transmite, é um agente transmissor das sensações, então transmite as sensações do espírito para o corpo e transmite as sensações do corpo para o espírito. É o perispírito, é o liame que liga os dois e é o agente transmissor das sensações de um para o outro. Quando a gente desencarna, a gente carrega o perispírito junto. O perispírito tem a forma humana, então a gente conserva a nossa forma, e ele vai com o espírito. E o corpo sem o espírito é matéria inerte. O corpo, o que anima o corpo é o espírito, que se liga ao corpo através do quê? Do perispírito. Então, os órgãos, toda a constituição material é corpo, o espírito não carrega nada disso. Mas ele pode carregar as sensações desde que seu perispírito se mantenha ligado ao corpo. Como que isso ocorre? Quando a gente desencarna, dá-se a ruptura do elo, né, do perispírito com o corpo físico. Essa ruptura completa, ela pode ser mais ou menos demorada, com maior ou menor sofrimento para o espírito. Porque nem todo espírito se desprende do corpo com a facilidade, com a agilidade, com a rapidez que seria desejável. Porque existem muitas pessoas que são profundamente ligadas à matéria e à vida material. Isso tem a ver com dois fatores: a evolução moral do espírito, que às vezes é um espírito inferior, e o apego da pessoa, pode ser até uma boa pessoa, mas demasiadamente apegada à vida. Então, às vezes, a pessoa que tem muito amor à vida, que não quer sair dessa vida que ela ama, tudo bem, pode ser uma pessoa ótima, mas tem muito apego à vida e aí tem maior dificuldade de se desprender dessa vida, de deixar para trás essa vida. Não é nem estar ligado ao corpo, é deixar para trás essa vida e recomeçar uma nova vida na vida espiritual, na pátria espiritual, que é a verdadeira pátria. E os espíritos
inferiores, espíritos com muitos débitos, espíritos que ocasionaram muito mal, prejudicaram muita gente, eles têm realmente maior dificuldade porque não são focados na vida espiritual, não cultivam a vida espiritual, né? Então, tem maior dificuldade. É por isso que o que é bom é a gente entender que somos matéria enquanto estamos encarnados, mas a nossa essência é a alma. Nós somos almas que têm circunstancialmente um corpo e devemos alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma com os interesses da alma, os interesses do espírito, que são aquisições morais e aquisições intelectuais. Então, nos dedicarmos a cultivar o nosso lado espiritual através de meditações, através de oração, através da nossa conexão com o alto, através das virtudes ensinadas pelo Cristo, entendendo que não somos só a vida na matéria. A vida na matéria é uma circunstância para o espírito, uma etapa de aprendizado, mas que a vida real do espírito é fora da matéria. Então, assim teremos maior facilidade de desprendimento, porque vamos treinando desde agora o nosso desapego. E a outra questão é levar na nossa mala tudo aquilo que possa nos beneficiar, em boas ações, em bons sentimentos, tentando construir esse homem novo mais focado na aquisição e na prática dos valores cristãos, que é difícil, todos nós estamos aqui em aprendizado, aqui ninguém é santo, está todo mundo batendo cabeça, aprendendo, caindo, levantando, mas tentando construir em nós essas virtudes e colocá-las em prática e levar na nossa mala, que é o que a gente vai levar, as nossas aquisições morais e intelectuais. E não cultivar, não dar tanta importância à vida material, se bem que, claro que devemos cuidar do corpo e do espírito, já nos disse Jesus, temos que viver a vida material, respondendo às imposições da vida material, podemos aproveitar a vida, claro, devemos aproveitar a vida, ser feliz e crescer, e não tem nada contra aproveitar a vida, mas tendo escolhas responsáveis, porque esse negócio de vou viver como se não houvesse amanhã, tá errado, porque há amanhã, o amanhã existe e a gente não foge dele. Então vamos viver bem a vida, vamos ser felizes, vamos aproveitar, curtir a vida, maravilha, mas conscientes de que a vida não termina aqui, ela tem uma continuidade e devemos então alimentar o nosso lado espiritual, as nossas aquisições e os nossos valores morais, que é o que a gente carrega na nossa mala. Então, isso nos remete de volta à questão da dor. Que tipo de dor os espíritos podem sentir quando estão desencarnados? Olha, quando existe uma ligação do espírito com o corpo, seja porque o perispírito ainda não se desprendeu totalmente do corpo, e isso tem a ver com a elevação moral do espírito, a facilidade, a rapidez, tem a ver com a elevação moral do espírito. Então, se ele continua ligado ao corpo, ele continua sentindo as sensações do corpo. Então, nós temos relatos até e até outro dia eu assisti um vídeo de uma suicida, uma moça que fala do que ela sentiu quando despertou do outro lado da vida, e aí ela falava que via o seu corpo em decomposição e os vermes e tal, uma imagem até forte, não quis nem compartilhar o vídeo. Mas isso ocorre porque o perispírito ainda não havia se desprendido do corpo. E o perispírito não tem filtro. Ele não diz assim, isso eu vou transmitir, isso eu não vou. Não, o perispírito não tem filtro. Então, as sensações do corpo passam pelo perispírito e são transmitidas para o espírito. Sensações agradáveis e desagradáveis. E vice-versa. Então, quando existe essa ligação entre o perispírito e o corpo, que ainda não se desprendeu totalmente, muito embora o corpo esteja sem vida, porque o espírito não está mais lá, mas se existe essa ligação fluídica, então o perispírito continua transmitindo ao espírito e ela tem então essa sensação da decomposição do corpo físico. Muito desagradável, e nós vamos falar disso com mais detalhes no próximo vídeo, que eu quero falar de suicídio, porque eu tenho ouvido muita coisa assim, tem muita coisa que é imagem forte, mais para impressionar e ajuda muito pouco. Então, vamos falar nisso no próximo vídeo.
Voltando para as sensações do espírito, o espírito que é muito apegado à vida material, aos interesses da vida material, ele tem muita dificuldade de se desprender. Ele tem dificuldade de se desprender da vida material, da terra, e principalmente se ele conserva vícios, como o vício da bebida, do fumo, da droga, qualquer coisa que ele se mantenha como um refém, sabe, daquelas sensações. Então ele tem maior dificuldade de se desvencilhar desses laços. E aí ele continua tendo a sensação da necessidade daquelas coisas, muito embora ele não tenha os órgãos físicos, ele não tem mais o órgão físico, mas ele continua com a sensação por estar ligado à vida material. Agora, a inteligência é um atributo da alma, assim como as percepções, as sensações, ver, ouvir, a alma sente. Os órgãos físicos, eles são através dos órgãos físicos que o espírito se expressa quando ele está encarnado. Então, nós, encarnados em corpos, somos limitados às potencialidades de cada corpo. Então, existem encarnações onde alguns espíritos têm a sua inteligência adormecida. E ele então encarna num corpo com limitações à sua inteligência, porque precisa desse aprendizado, precisa desse processo de reeducação, precisa adquirir outros valores, então passa por uma ou mais encarnações com limitações na sua capacidade intelectual. Não significa que o espírito também esteja assim. O espírito mantém todas as suas aquisições morais e intelectuais, e a inteligência é um atributo essencial da alma. Mas, às vezes, por um processo de reeducação, ele precisa ter essa faculdade adormecida para adquirir outros valores, outros aprendizados. Em espírito, ele recobra. E a mesma coisa, a visão, a capacidade de falar, de ouvir, etc. O espírito as conserva. Às vezes está preso a um corpo que tem essas limitações, mas é restrito àquela experiência reencarnatória. E sempre com o propósito de melhoramento, de reeducação e de aprendizado para o espírito, nunca como punição, porque Deus não castiga, Deus educa. Deus dá oportunidades para nós crescermos, evoluirmos, aprendermos, adquirirmos valores essenciais para o espírito. Então, a capacidade de ver, a capacidade de ouvir, a inteligência, todos são atributos essenciais da alma. O espírito mantém as sensações do corpo, desde que ligado ao corpo pelos laços do perispírito, quando o desprendimento não se dá completamente, ou então pelo seu apego à vida material. Então, por exemplo, eu vejo assim muita gente que fala, fulano sofreu muito, teve uma doença prolongada, né? A doença de muito tempo e sofreu muito, foi castigo de Deus. As pessoas interpretam isso como castigo. E a gente tem que ter uma outra visão de que às vezes a pessoa, se é muito apegada à vida, ela passa por um período de doença mais prolongado, é uma oportunidade para que o espírito vá se desapegando da vida, vá se desprendendo, vá adquirindo uma consciência da vida espiritual, e então esse desprendimento é menos penoso para o espírito, muito embora no campo físico possa vir com dores e com todas as limitações que uma doença prolongada traz, mas do ponto de vista espiritual pode ser benéfico para o espírito. Então a gente tem que também pensar duas vezes quando a gente pensa em castigo de Deus. Às vezes é uma bênção para o espírito esse processo de desligamento mais cauteloso, mais no seu tempo. Os espíritos, quando desencarnam e passam para o outro lado, muitos deles, muitos mesmo, se apresentam nas casas espíritas, nem sabem que morreram, não sentem nada, absolutamente nada. Falam, onde é que eu tô? O que aconteceu? Né? Sentem uma mudança, mas não sentem, nem entram naquele sono profundo ou sono da morte. Não, às vezes até em mortes mais violentas, acidentes, a pessoa tem o acidente, apaga, depois acorda e até se vê
e não entende direito o que aconteceu. Às vezes até vê o próprio corpo, mas não entende direito o que aconteceu. Lembrando que nós nunca estamos sós, nunca estamos abandonados, os espíritos protetores, os nossos anjos da guarda estão conosco, e sempre que nos colocamos em comunhão com eles através da prece, eles nos socorrem, nos ajudam, e mesmo quando não temos a consciência, que é o caso de muitos quando desencarnam, não têm consciência que desencarnaram, mas os protetores estão presentes e direcionam esses espíritos na espiritualidade. Então, uma grande parte desencarna, nem percebe que desencarnou. A visão, o que os espíritos enxergam quando despertam? Olha, da mesma maneira como nós aqui não estamos enxergando os espíritos que estão à nossa volta e eles estão, e ainda bem que a gente não está vendo, né? Mas pelo menos eu gosto de pensar que o meu anjo da guarda está comigo, os protetores estão com a gente. Então, da mesma maneira como a gente não os enxerga, o espírito, quando entra na espiritualidade, regressa à espiritualidade, ele também não enxerga, ele também precisa de um tempo de adaptação, ele fica assim, meio, um período que a gente chama de perturbação, entre aspas, ele fica meio, onde é que eu estou, o que aconteceu? As potencialidades do espírito são cada vez maiores de acordo com a sua elevação moral. Então, a sua capacidade de ver, de perceber as coisas, de se fazer ver, de se fazer, às vezes, até por aparições, né? Ou de ter a sua potencialidade no seu nível máximo, depende do seu grau de pureza. Então, os espíritos inferiores, eles têm limitação, eles não conseguem antever futuro, ver presente, passado e futuro. Então, essa questão dessas previsões é um besteirol que não tem tamanho, porque espírito somos nós. Espírito fala o que quer. E o espírito, às vezes, enxerga tanto quanto a gente, ou menos ainda. Então, não é porque morreu que tem uma visão ampla do passado, do presente, do futuro, sabe o que vai acontecer e enxerga. Não enxerga nada, né? Enxerga ali no nível que ele está. Inclusive, os próprios relatos do André Luiz, que é um espírito que escreveu 16 livros através da psicografia do Chico Xavier, era o relato daquilo que ele conseguia enxergar no nível de adiantamento dele, que não era um espírito evoluído, muito pelo contrário, um espírito que acordou no umbral e que foi adquirindo conhecimentos através das experiências e do processo de educação, processo educativo que ele teve lá. Mas a visão dele é uma visão circunscrita àquilo que ele conseguia enxergar e o que era explicado para ele. Então, o espírito, quanto mais evoluído, maior a sua potencialidade de tempo, espaço e visão e etc. Então, o espírito, ele, como não tem os órgãos, não tem o olho, não tem o ouvido, não tem os órgãos e não está limitado ao órgão físico, ele vê com todo o seu ser, ele consegue ver e ouvir aquilo que ele quer, porque ele não está restrito ao olho físico, ao corpo físico. Mais uma exceção a isso é, por exemplo, os espíritos inferiores, às vezes eles são obrigados a ouvir os conselhos dos superiores, né? Então, eles nem sempre conseguem enxergar aos espíritos superiores, mas os espíritos superiores podem se fazer ver e se fazer ouvir para benefício dos inferiores. O mesmo acontece com os nossos irmãos que estão nas regiões mais inferiores, que chamamos de umbral. Esses também têm a presença, a visita e a presença consigo de espíritos protetores e precisam se conectar com eles para conseguir perceber a sua ligação, as suas intuições. Então, sempre que eu oro para os suicidas, por exemplo, eu sempre peço a Deus que eles tenham a lembrança de Deus, que consigam se lembrar de Deus, que consigam pedir ajuda a Deus, que consigam se arrepender, que consigam pedir para o seu anjo da guarda, que se lembrem disso e não fiquem apenas remoendo o próprio sofrimento e a própria dor, porque os espíritos superiores não se impõem a nós, são suaves e dóceis
mas atendem aos nossos apelos. Então vamos nos treinar para manter esse apelo na nossa vida cotidiana, estando sempre em ligação com eles, lembrando sempre deles, chamando sempre por eles, agradecendo, pedindo, orando, nos pedindo para que sejamos intuídos para agir da melhor maneira possível. Então mantendo sempre esse canal de comunicação aberto, porque aí a gente chama por eles aqui e chama por eles quando passarmos para o lado de lá, que às vezes a gente passa nem percebe que passou, né? Mas é isso que eles nos contam, que não existe a dor da morte. Existe a dor do plano físico e existe esse despertar, assim, onde que eu tô? E às vezes a dor da doença, ela persiste por algum tempo, enquanto existe a ligação do perispírito que não está totalmente desligado do corpo. Mas isso é tratável no plano espiritual, os espíritos tratam, desligam, o desligamento é feito e pronto, você fica zero bala, você não sente mais nada. Agora, os espíritos sentem dor? Sofrem? Sim, sentem dor e sofrem as piores dores, que são as dores morais. Porque a sensação física, a sensação da dor física, como eu disse, os espíritos tratam, perfeito. Você desliga desprende o perispírito do corpo, faz o desligamento total e aí você não tem mais sensação do corpo, tá tudo ótimo. Mas as dores morais estão dentro do espírito, a gente carrega, tá dentro de cada um e aí não tem mágica. Então, os espíritos relatam que seus piores sofrimentos são os sofrimentos morais, o arrependimento de coisas que fez, o arrependimento de coisas que não fez, o arrependimento do mal que causou, do quanto não amou, deixou de amar, ou do tempo que desperdiçou. Então, essas são angústias do espírito, que depois entra na consciência de que poderia ter vivido melhor, com maior qualidade de vida, com menos preocupação a aquisições materiais que ficam aqui, mas com mais preocupação a aquisições da alma, que são aquisições espirituais, aquisições de amor, de relacionamentos, de sentimento de fraternidade, de coisas boas que a gente pode fazer e espalhar. Então, são essas as angústias do espírito, a dor moral, a dor da culpa, a dor do arrependimento, a dor da negligência com o próprio tempo desperdiçado durante a encarnação. Essas são dores morais, são dores pungentes e que o espírito realmente às vezes demora a ter tempo para se recompor na espiritualidade quando tem a consciência das coisas que fez ou das coisas boas que deixou de fazer. Então, é esse o chamamento da doutrina espírita, quando a doutrina espírita nos fala que devemos nos despir do homem velho e construir em nós o homem novo, que é o homem que busca as virtudes do Cristo, se não podemos exercê-las todas porque não somos santos, mas que nos dedicamos ao aprendizado, à prática, através da leitura diária do Evangelho, entendendo, conhecendo esses conceitos e tentando colocar em prática. Por isso o Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação, porque são os bons atos que vão alimentando a nossa alma. Então, em tese é isso, que o que os espíritos sofrem, eles sofrem a consequência da sua conduta moral no plano encarnado, sofre o seu apego à vida material, sofre a necessidade dos vícios que ele alimentou enquanto estava encarnado e tem muitos benefícios, que é a potencialidade maior do espírito, estar liberto das limitações da matéria e atingir maior clarividência, vidência, visão, audição e exercer toda a potencialidade do espírito, se é um espírito que agiu no bem e que procurou se empenhar nas virtudes cristãs e pouco apegado à matéria, porque se a gente é apegado à matéria, a gente sofre mesmo do outro lado. Então, vamos construir para a gente uma vida, lembrando que a gente tem o lado material, cuidar do corpo e do espírito, atender às imposições da matéria, mas temos também o lado espiritual e vamos alimentá-lo, vamos cuidar dele com carinho. No próximo vídeo eu quero continuar falando nesse tema, falar das sensações dos suicidas, né? Tem muita besteira que a gente ouve por aí. Acho que eu vou começar uma playlist chamada Sessão Abobrinha, porque tem tanta abobrinha que a gente ouve que a gente precisa começar a limpar essas arestas. Como que a gente limpa? Lendo Kardec, Livro dos Espíritos, tá bom? Mas a gente vai falar disso no próximo vídeo. Tchau!